E aí, Marilene, bem-vinda aqui para a gente estar fazendo a avaliação, né, análise da sua matriz de bordado, conhecendo, né, a qualidade das suas programações, recomendando possíveis otimizações, possíveis erros que tenham ocorrido durante a realização tanto do bordado quanto ao desenvolvimento da programação de bordado, da sua matriz em si, lá no software Wilco Embroidery Studio, tá? Eu estou com o bordado na tela aqui, que você me mandou. Parece que foi bordado naquela área de bordado, a toalha, né? Naquela etamine, naquela parte mais rígida, né? Na própria área de bordar em si. E ficou bacana. Eu gostei do bordado. Você trabalhou ele sem contornos. Eu acho que foi uma decisão louvável você não fazer contorno, tá? Justamente por conta do tamanho do bordado, né? Eu estou olhando ele aqui, ele é pequeno, ele não parece ser tão grande, até porque a barra de bordado da toalha ela não é tão grande assim. Então a gente ainda tem essa nuvenzinha embaixo aqui do ursinho com balão, deixando ele ainda menor para a barra, né? Então, basicamente, isso tende a necessitar esse detalhe aí de abrir mão do contorno, possivelmente. Deixa eu só achar aqui. Você me mandou um texto. E esse texto você me disse o seguinte, deixa eu só tomar conhecimento do que você fala comigo aqui. Eu preferi repetir cores para melhor posição dos objetos. Só deixei junto os que não causariam nenhum problema. Já testei e ficou dentro das marcações. Entendi, você preferiu repetir cores para garantir uma sobreposição adequada dos objetos, para fazer com que as cores pudessem sobrepor os objetos que estivessem atrás. Igual, por exemplo, essa cordinha aqui do balão, essa cordinha cinza, você preferiu colocar ela atrás do marronzinho. E também aqui, então, beleza, a gente vai analisar isso na programação do bordado, mas eu entendi sim o seu recado. Eu gostei, inclusive, bastante disso aqui, ó. Ficou muito legal essa parte aqui, ó, Marilene, dessa textura que você deu aqui, né, através dali do divisão programada, né? Você usou um estilo de ponto bastante interessante e ele deu um aspecto realmente de cesto aqui na textura do tatame. Você usou o tatame, né, a divisão programada, certamente para fazer essa textura, esse preenchimento. Eu gostei demais, ficou bacana. Usou um ponto tradicional para o tatame do pelo do ursinho, eu achei que ficou legal, ficou com um aspecto, inclusive, bem harmonioso, diferente do tatame do balão, né? Então deu para perceber a diferença da aplicação da textura do ponto do ursinho, do pelo do ursinho para o tatame, que inclusive é o mesmo tipo de ponto que você usou, é o mesmo tatame em si, só que possivelmente com algumas configurações de efeito aleatório, algumas outras possíveis configurações que você tenha feito para deixar ele com um aspecto diferente em cada aplicação, ainda que o mesmo tipo de ponto. Eu acho esse tipo de trabalho, esse tipo de técnica muito importante para a gente dar textura, dar volume, ter realmente um bordado diferenciado, independente da finalidade do bordado em si, né? Assim como você trabalhou com um tatame aqui nesse laço do balão e depois trabalhou com um ponto cheio por cima, dando esse aspecto de profundidade, eu acho que valoriza muito o bordado e isso é um dos diferenciais de um programador de bordado de sucesso. E você de fato está de parabéns aí, porque o bordado ficou muito bacana, ficou uma gracinha o bordado, né? E a gente vai analisar a programação. Antes da gente analisar a programação, deixa eu ver aqui o avesso do bordado. A foto ficou meio de lado, mas dá para perceber que a cobertura de ponto do avesso está legal, você já tirou a entretela, então não dá para saber qual é a entretela que você usou, mas possivelmente foi uma entretela de rasgo fácil, justamente porque você conseguiu removê-la de todo o avesso do bordado. Mas analisando o avesso, eu consigo perceber que a relação de densidade de fio, né, relação de tensão de fio entre linha superior e linha de bordar inferior está certinho, né? A gente consegue perceber isso pela aplicação do quanto aparece a linha de bobina, principalmente nos elementos em ponto cheio, tá? Então, tudo certo nesse aspecto com relação à máquina em si e ao bordado também. Agora vamos analisar, vamos conhecer a programação do bordado. Eu estou com ele aberto aqui no Wilcom. Eu estou usando aqui a versão 4.5, mas indiferente da versão que você tenha utilizado, a análise ela vai seguir normalmente, tá? E aqui eu vou colocar para redesenhar devagar, simulando o bordado lá na máquina, aqui no Wilcom, justamente para a gente conhecer qual a lógica, qual o caminho de programação de bordado que você usou para criar essa matriz linda aqui desse ursinho nesse balão. Então vamos lá, Shift R, deixa eu conhecer aqui
a lógica de programação que você usou para criar esse bordado que ficou um espetáculo, tá? Tá fazendo aqui um ponto suporte, fez um ponto suporte duplo para os objetos em tatame, isso é legal, para poder dar uma travada legal no tecido, né? Olha só, isso é importante. Aumenta a quantidade de pontos do desenho? Aumenta, mas justifica aí um travamento bacana para poder não desencaixar os objetos. De fato, foi o que aconteceu ali no seu bordado, não desencaixou absolutamente nada. Então está executando a parte de cima aqui, os objetos do balão, o tatame do balão, com uma textura de plano de fundo aqui do tatame todo bem baixinho, né? Sem aspecto de dar volume no tatame, diferente aqui do ursinho, que você usou um efeito aleatório, certamente, para dar esse aspecto de pelo. Veio fazendo esses detalhezinhos do balão, agora já está na parte laranjinha, que é o pelinho dele. Consegui perceber aqui a separação dos objetos, ou seja, fez a cor 10 dividida em dois momentos, respeitando a profundidade aqui e sobreposição de alguns objetos em outras cores. Está fazendo agora aqui o laço em verdinho do balão e finalizou aqui o bordado. Muito bem, achei a sua programação, tanto do aspecto visual do bordado, muito bem feito, está de parabéns, e também está de parabéns pela lógica de programação que você usou. Eu entendi o que você quis dizer, tá? Sobre a questão de sobrepor os objetos, ou seja, repetir cores. Então aqui a gente tem a repetição de cores, ó, por exemplo. Nesse exemplo aqui a gente tem a mesma cor bege, ela sendo executada em momentos diferentes. Então primeiro você realiza esses objetos aqui, e na sequência você costura esse objeto aqui, justamente para dar essa sobreposiçãozinha aqui, e depois você repete a cor, dando essa sobreposição para que os objetos fiquem exatamente sobrepostos, para dar esse acabamento fiel aí, bem diferenciado. A gente perde um pouco a praticidade na máquina porque tem que repetir cor, porém a qualidade do bordado fica lá nas alturas. Então eu considerei como válido isso aqui. Claro que isso na máquina doméstica sofre um pouco mais para abordar esse tipo de desenho com repetição de cores assim, porque na máquina doméstica de monoagulha você tem que trocar literalmente para abordar cada cor, ainda que seja a mesma cor. Numa máquina industrial isso não acontece, porque quando é uma máquina em multi-agulhas, a máquina troca de cor sozinha, mas enfim, ônus e bônus, né? Para melhorar a qualidade, você preferiu abrir mão da produtividade. Nesse caso aqui tá bem compreendido e eu acredito que eu faria exatamente da mesma forma, tá? Então vamos lá, observar alguns pontos aqui, conhecendo o desenho um pouco mais. Ah, legal, você trabalhou aqui com uma espécie de corrido simples aqui para fazer o reflexo do que é então aqui, a princípio, o reflexo do óculos dele, né, para dar esse efeito diferenciado aqui no reflexo da lente do óculos dele. Eu achei legal, né? Apesar de ter ficado muito pequeno e no bordado em si a gente não consegue perceber, né, claramente isso, fica meio embolado, até porque, na verdade, fica mais embolado porque usou dois tons claros de cores parecidas ou iguais, não sei, na hora de bordar, então não dá para ver a necessidade dessa costura que você fez aqui. Mas tudo bem, eu entendi a intenção. Acontece que na hora de bordar usou as cores parecidas ou iguais ali e acabou sendo, não dá para perceber esse reflexo. Se colocasse uma cor diferente, talvez daria para representar melhor, mas não está errado, tá? Só estou considerando aqui pelo fato de no bordado a gente não ter percebido a necessidade desse cara aqui por conta da cor, assim penso eu, tá? Com relação agora aqui, vamos estudar aqui o tatame que você trabalhou, olha, exatamente como eu havia pensado, ou seja, no tatame que se refere ao pelinho do urso, para dar essa característica, né? Você trabalha essa característica de volume, de irregularidade, ou seja, tirar um pouco aquela uniformidade do padrão do ponto tatame, que naturalmente é assim que acontece. Você usou tanto a fração de deslocamento de 0,35 com 45 graus de efeito aleatório no ponto e deu esse efeito mais aguçado, deu esse ponto, essa irregularidade do ponto, que é um ponto que é um aspecto, inclusive, muito bom para quando se quer fazer efeitos tais como pelo de urso, né, pena, nuvem, coisas do tipo. E eu achei muito bacana, muito assertivo aí a decisão de colocar essas configurações. Tanto que no balão você não trabalhou, olha, você não trabalhou com efeito aleatório, trabalhou só com a fração de deslocamento 0,35, que é legal também, porque dá uma textura bem uniforme aqui para o tatame. Porém, o efeito aleatório de zero, ele deixa o ponto todo padrão, todo basicão, todo plano mesmo, para fazer profundidade aí, é legal, porque a gente tem o ponto cheio do laço sendo realizado por cima, e os ursinhos vêm por cima ainda, fazendo com um efeito totalmente diferenciado. Gostei demais.
desse aspecto. E aqui, ó, que eu mais gostei desse desenho foi a sua iniciativa de colocar essa divisão aqui programada, certamente, deixa eu ver. Na verdade, não, você trabalhou com um efeito tatame, com uma sequência, que é aquela sequência que a gente ensina lá do curso, né? Tem até um exemplo de um bordado que a gente traz ali para o exemplo, mostrando esse efeito, né? Que a gente chama de linha divisória com uma sequência 3, 3, 2, 2, 1, 1, que dá esse aspecto bem legal aqui no ponto tatame, que ele fica com um aspecto bem semelhante mesmo à textura de uma tela, de um cesto, né, de um balão ali, ficou bem, assim, bem característico, eu gostei. Ficou bem aproveitada essa recomendação que a gente tem lá no curso, onde você aplicou exatamente a mesma regra, inclusive a numeração é igual, 332211, linha divisória para o ponto tatame, e ele deu esse aspecto aí de textura bem diferenciada ali para o cestinho. Muito bom. Deixa eu ver o que mais aqui que você fez. Assim, não consigo identificar aqui nenhum ponto de recomendação para mudar nada, tá, Marilene, por enquanto. Né, eu estou analisando o bordado aqui, conhecendo o que você fez, tentando entender se tem alguma sugestão, se tenho eu alguma sugestão nesse momento para recomendar alguma modificação baseada em tanto no bordado, que eu já vi que não tem o que fazer ali para melhorar, porque está bom, e também aqui na programação. E, sinceramente, não tem absolutamente nada para melhorar. Claro que eu entendi que você trabalhou com algumas certas limitações com relação a contornos, levando em consideração a arte original, que inclusive está aqui do lado. Então, a arte ela tem muito mais efeitos, ela tem muito mais riqueza de detalhes quando você observa a imagem original. Só que você está fazendo um bordado pequeno, né? Então, eu entendo que a gente tem que trabalhar com certo respeito. 10 centímetros é pequeno para um bordado com esse volume de detalhes, e você trabalhou muito bem isso. Soube usar certamente de forma correta os objetos, o tipo de ponto de cada objeto, e isso manteve a qualidade visual do bordado, ainda que ele tenha uma certa limitação de altura, que é 10 centímetros, e ainda assim considerando esse objeto. Se a gente não considerar esse objeto, ele está ainda menor, ele está com 9 centímetros de altura. Então, assim, você foi muito feliz na escolha do tipo de ponto e também ter aberto mão aqui, não ter feito contorno, porque ia deixar o bordado muito carregado, muito pesado. Haja vista que, por exemplo, os olhos, você conseguiu bordar com qualidade, uma vez que você deu um espaçamento bem alto, justificando aqui o tamanho dos objetos. Então, assim, não tenho nada a reclamar desse bordado, só elogio para te fazer em relação a essa avaliação aqui. Parabéns, continue assim. Tá muito bonito o bordado, de fato. Claro que se a gente aumentar o bordado, começa a melhorar ainda mais as possibilidades da gente trabalhar os detalhes, né? Se a gente aumentar o bordado aí para 12 centímetros, não estou julgando que aqui é o caso, tá? Se você fez com esse tamanho, é o tamanho qual foi recomendado aí, foi solicitado. Mas se a gente puder aumentar o tamanho do bordado, melhora o tamanho dos detalhes, aí começa a melhorar a qualidade do bordado, o bordado fica mais bem detalhado, mais bem definido, uma vez que a gente tem os elementos aí possivelmente aumentados. Mas não tem nada a recomendar aqui, o bordado está bem feitinho, está de parabéns. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê numa próxima análise, tá bom? Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!